Eu sou o Dr. Zé Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E hoje o título do nosso programa é Gordura, da Prevenção à Transformação. A gordura do bem, a gordura do mal, qual a diferença entre elas? A gente precisa mesmo da gordura no nosso organismo, mas de onde ela vem, né, doutor? O colesterol, o HDL, VLDL, qual que seria o melhor? Como que você pode combater a gordura ruim? Pois é, e por que a gordura visceral, essa que fica na região da barriga, a famosa pochete, por que ela é tão perigosa? Você vai aprender tudo isso agora no Tudo Bem. Então, Fernando, vamos começar então o nosso programa, que eu adorei essa chamada. Gordura, da prevenção à transformação. Exatamente. Tem um caminho longo aí, e ninguém melhor que uma ótima endocrinologista para falar sobre isso, né, doutor? É isso aí, doutora Marcela Siquim, muito obrigado por você estar aqui, Marcela. Obrigada pelo convite. Muito legal. E aí, como que é esse negócio da transformação, da gordura boa, gordura ruim? O que é gordura ruim? Tá certo. Então, a gordura ruim é a gordura rica, né, em ácidos graxos saturados e em excesso de gorduras que vão fazer um malefício metabólico, né? Então, com a alimentação processada, que na atualidade a gente consome, né, os alimentos muito processados, com muitos aditivos, então eles vão metabolicamente alterar o tecido gorduroso, que é um tecido endócrino, né? Causando a síndrome metabólica, né? Que é a presença do colesterol alto, com a obesidade e associado às outras doenças do coração. E onde está essa gordura ruim? Eu já posso adivinhar, doutor. Só em coisa boa. Aquele cheirinho bom daquela gordura que é saliva a boca. É dessa gordura que a gente está falando? Exatamente. Os alimentos gordurosos saturados são altamente palatáveis, por isso que os processados são tão perigosos. Então em todos os alimentos processados, então hambúrgueres, né, fast foods, sorvete, picanha, que é uma gordura natural, mas assim, em excesso, eles podem provocar, né, em altas temperaturas também, um malefício maior. Mas aí fica a pergunta, né? A gente pode consumir esses alimentos? Qual é o limite? Cada um tem o seu. Como é que a gente pode ficar em paz com essas coisas que, na verdade, vamos combinar, são muito gostosas, né? Na verdade, assim, eu costumo falar na prática clínica que tudo é questão de equilíbrio. Então, a alimentação, ela é a base de mais ou menos 70%, segundo os estudos, da composição, né, do nosso gasto energético. Então, por mais que a gente pratique uma atividade física, tenha um estilo de vida saudável, pratique um exercício assim, rotineiro, a gente precisa de uma alimentação com poucos excessos, porque senão acaba virando regra. Então, se a gente sai, né, da rotina 2 vezes na semana, por exemplo, já é 20% ali da sua alimentação. Então, acredito que não existe uma regra, como quantificar, mas é deixar para realmente eu gosto muito do exemplo do Dr. Zé Bento, que aos sábados se dá de presente uma boa feijoada. Exatamente, porque durante a semana quer frutinha. Não, durante a semana nem pense em almoçar com o Dr. Zé Bento. Vai passar fome com certeza. Ele só foi uma vez. Bastante? Mas não bastante, né? Não? Eu agradeço, doutor. Mas sábado pode me chamar. E no sábado, então, é um presente mesmo. Eu acho que é isso que é importante, esse equilíbrio, né? Quer dizer, aí você come uma feijoada, mas o malefício, vamos dizer assim, é menor. Né? E claro, e as gorduras boas também estão ali presentes na nossa alimentação, né? Sim. Então, onde é que elas estão? Elas estão presentes nos alimentos mais naturais. Então, abacate, alimentos, peixe, frutos do mar, rico em ômega 3, por exemplo, que auxiliam no processo inflamatório, né, de diminuir esse processo inflamatório no organismo e ajuda na questão metabólica. Castanhas. O azeite, as castanhas também. Então não é fugir da gordura, né? Exatamente. É só escolher que tipo de gordura que você deve ingerir. E essa proporção. Agora, é o teu negócio. Então, por exemplo, no sábado tem a feijoada, mas não precisa pedir um sorvete, um sundae, né, de sobremesa. Exatamente. Quer dizer, você tem que fazer ali o equilíbrio. Trocas saudáveis. Isso, e a exceção acaba virando uma regra, né? Sim. Então, é exatamente isso. Não se permitir, né? Tem muitos pacientes que acabam se permitindo e aí acaba que os alimentos palatáveis puxam outros. Então, o nosso sistema de regulação do apetite também tem essa forma de se regular. Você vai se permitindo mais, né? E esse excesso de gordura, ele é visível apenas? Como é que a gente percebe? Então,
A gordura visceral, né, que é a gordura mais metabolicamente ruim, ela é visível naquele acúmulo abdominal, que todo mundo teme. A pochetezinha. Mas existem métodos clínicos também de avaliar a própria circunferência abdominal, mas também métodos de imagem, né? Então a bioimpedância, que vai por corrente elétrica, e também processos mais avançados, mais detalhistas, que é a densitometria de composição corporal, e também ressonância magnética a nível de estudos. Então aí dá para quantificar. Quantifica. Isso. Agora, e o colesterol? É tão ruim assim? Vamos dizer, é o bandido mesmo? Então, o colesterol, ele precisa existir, porque ele é uma fonte de energia, né? O grande problema é exatamente os excessos. E essa gordura, né, esse tecido adiposo, que promove a regulação do colesterol, ele vai justamente levar a um processo mais inflamatório. Então, a lipólise, que é o processo de quebra dessa gordura, que vai levar a resistência insulínica, então processos de ganho de peso, e aí que entra, na verdade, as causas mais graves de morte, né, cardiovascular. E o LDL, né, o ruim, isso. E o HDL. Esse LDL está naqueles alimentos que a gente falou antes, das comidas saturadas, então, ali, dos alimentos processados? O processo de formação do colesterol e também triglicerídeos, eles promovem um caminho. Então, os ácidos graxos insaturados vão promover a formação mais do LDL e do HDL, que é o colesterol bom, através justamente desses alimentos melhores. Então, é exatamente esse caminho. E um protege o outro. Então, quando um HDL... que é o bom, está alto, ele ajuda também a manter essa metabólise ali do tecido gorduroso. E com relação à gordura abdominal, ela é um risco justamente por estar onde está. Essa gordura aqui, junto desses órgãos tão preciosos, essa combinação é que faz tudo ficar tão complicado? Exatamente. Então, o tecido gorduroso, ele se divide em dois, né? O visceral e o subcutâneo. E o visceral, ele promove mais uma quebra da gordura. Então, essa gordura é liberada e disponibilizada justamente para a formação do colesterol. Então, justamente a gordura visceral que é o grande vilão, digamos assim. E esse é mais difícil de ir embora, doutor? É mais difícil, porque a questão também da obesidade, as células de gordura, elas se multiplicam e no tecido visceral, elas também aumentam o depósito, né? Então, existem células que têm muita gordura, então elas ficam grandes e também se multiplicam. Então, mesmo que a gente perca peso e melhore a taxa de colesterol, o estoque ele murcha, mas o número de células continua ali por muito tempo. E a gordura também que vai para o fígado acaba sendo muito preocupante, tem um número muito grande de esteatose hepática, né? Então, começa nesse processo todo aí que a gente está falando, né? Isso. Então, é exatamente isso. A esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela é um acúmulo de gordura e ela vai infiltrando as células do fígado, promovendo uma inflamação mesmo. E aquele fígado pode ser levado até a cirrose, né? Como se fosse um mecanismo mais grave de fato. Não, hoje já é a maior causa de transplante de fígado nos Estados Unidos, a esteatose hepática, ou seja, por maus hábitos. Sim. Para a gente caminhar aqui para o fim do bloco, eu queria uma dica rápida, o que a gente pode fazer? Me dê aí uma solução, uma luz para a gente acabar com essa gordura. Então, para de comer feijoada. Eu acho que o grande X da questão que a gente precisa a longo prazo é entender que o básico, ele funciona. Então, dietas mirabolantes ou planos muito a curto prazo podem até ajudar, mas o estilo de vida baseado no natural, no menos processado e no exercício regular é o que vai levar uma qualidade de vida. Não existe milagre nenhum. Não tem, nem remédio. Não existe shortcut, não existe atalho. Tem que pegar aquela via principal dos bons hábitos. Exatamente. Bom, agradecer, doutora Marcela, muito obrigado. Volte sempre, doutora. Obrigada. Muito bom, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Valeu. E agora vamos ver os mitos e verdades. É um assunto que o Fernando adora. Ozempic causa câncer? Mito. Por que surgiu esse mito? Tivemos um teste em animais, no caso os ratos, que é o que tem uma anatomia e fisiologia parecida com o ser humano. E ali se descobriu algumas questões de toxicidade em relação à utilização do medicamento. Então, como na glândula da tireoide nós temos o receptor de GLP-1, que é a proposta do Ozempic para melhorar ali a efetividade
insulina e a questão de saciedade. Então, foi analisando esses pontos em relação aos animais. Então, como não tem nenhuma correlação entre humanos, um estudo científico que comprove que em seres humanos existe essa predisposição de causar o câncer por nível de toxicidade, então o ideal sempre é estar buscando orientação médica, orientação nutricional para avaliar o seu caso. Então, a gente sempre fala, é para quem e quando, isso é o mais importante. Olha, eu vou te contar, viu? Nesses intervalos a gente fica discutindo ainda a minha feijoada. Minha Tinha que ter feijoada um programa só para mostrar os intervalos. É impressionante. Mas estão falando até que a feijoada não é tão ruim assim. Não. Tem arroz, tem feijão, laranja, tem a couve, tem a laranja. Então, poxa, o torresminho não vou contar não, né? Com a farofa. A gente está falando também da luta, né, contra a gordura, contra a obesidade de uma forma geral. E nós temos um especialista no assunto aqui, sempre querido aqui conosco, né, doutor? Doutor Ricardo. Doutor Ricardo Staffa. Ele é o gastroenterologista, cirurgião, faz muito bem uma bariátrica em 20 minutos? Ainda não, mas geralmente a cirurgia bariátrica vai em torno de 30, 40 minutos. E por robótica? Hoje em dia o robô veio aí como uma ferramenta fantástica para ajudar no procedimento. E o paciente vai embora no mesmo dia? Dia seguinte. Interna de manhã, à noite está comendo, andando, se mexendo, toma banho. Dia seguinte está em casa. Que bacana. Dirigindo, subindo escada, dorme de lado, de frente, de bruço, passeia. A cirurgia bariátrica, doutor, que começou como cirurgia de redução de estômago, o nome era esse. Atualmente, cirurgia bariátrica e metabólica. E no futuro, os médicos dizem que pode ser o nome de cirurgia metabólica. Exatamente. Tamanha evolução dessa cirurgia que ajuda tantas pessoas. E uma vez que a obesidade, que é uma doença crônica, então, exatamente. A partir do momento que você faz um tratamento desse tipo e você consegue tratar pro resto da vida, então... Até porque o bariátrica, o nome, vem de baros, que é peso. Hoje, quando a gente vai tratar o paciente com obesidade, a última coisa que eu quero tratar é o peso dele. Eu quero tratar saúde, qualidade de vida, comorbidade. Eu não quero que esse cara tome mais remédio. Então, peso. Pressão alta, diabetes, a lista é imensa, problemas de articulação. Exatamente. O peso é off-label. É off-label, não muda mais, não interessa mais. Mas, doutor, atualmente a tecnologia está trazendo novas drogas, novos medicamentos que fazem a gente perguntar, será que algum medicamento vai substituir a bariátrica? E aí, nesse bloco, a gente tem uma discussão aqui sobre esse novíssimo medicamento, né, doutor Zé Bento? Tá virando febre agora. Monjaro. E eu vou te falar, se a gente pegar a evolução e a história, o Saxenda, o Ozempic, quando eles começaram, foi igual. Você tinha pessoas contando, comentando, tô usando, é maravilhoso, funciona, virou febre. Tanto que recentemente as indústrias alimentícias dos Estados Unidos mandaram comunicados dizendo que eles estão revendo o conceito de alimentação deles porque caiu a quantidade de compra desses produtos pelos americanos. Olha que loucura. Pela febre que viraram esse tipo de medicamento. Olha, então quer dizer que ele corta a fome mesmo. Ele corta a fome. Esse remédio ele tem a mesma ação da cirurgia bariátrica. Tá? Ele foi meio... O Mounjaro e o Ozempic, qual que é a brincadeira deles, né? Para tratar a obesidade, a gente tem que mexer no nosso eixo de fome, certo? Por que eu como? Eu como por diversos motivos. Eu como fisiologicamente, porque eu tenho que viver. Então eu tenho hormônios que me falam, come, chega de comer, tô sem fome. E eu tenho outros caras que me dão aquela fome do prazer. Por que você vai comer uma feijoadinha hoje? Porque ele vai te dar um baita de um prazer gostoso. Comer a feijoada, isso é a fome hedônica. E tem que ter a fome do prazer, eu tenho que ficar feliz comendo uma feijoadinha, com um sorvetinho no final sim, porque isso aí não pode. Mas a saladinha do dia a dia para sobreviver. Porque uma coisa é importante, a comida com prazer tem que existir. O que não pode essa comida ser a minha fonte de a minha válvula de escape. Entendi. Eu preciso dela o tempo todo e é isso. E essas medicações, assim como a bariátrica, atuam nesse eixo. Por quê? Quando a gente come, o nosso intestino produz alguns hormônios, entre eles o GLP-1 e o GIP. São incretinas que elas têm uma ação no cérebro que inibem a minha fome fisiológica e a minha fome do prazer. Então é muito comum a pessoa falar assim,
eu tenho aversão à comida. E se eu sou um paciente que eu uso a comida para uma válvula de escape e eu sei que aquilo é ruim, se eu falar para você, olha, eu vou acabar com essa sua... Pô, acabou, é meu milagre. E não é. E não é. E aí que vende... E aí essa medicação, ela é fantástica. Ela tem um bom resultado, uma boa ação para quem tem indicação. Agora, achar que isso vai acabar com a cirurgia bariátrica, jamais. Não, também acho que não, né, doutor? Não sei, tu pensa que isso pode acontecer? Será que a gente vai ter um medicamento que vai resolver o problema da obesidade? Bom, é o tal negócio, é uma guerra, né? Uma batalha, e quanto mais armas você tiver contra esse mal, que é um mal do século, é a obesidade. Hoje mais de 60% dos americanos estão obesos, mais de 50% no Brasil estão obesos. Nos próximos anos, a expectativa é que metade da população mundial esteja obesa. Não é acima do peso, não. Obeso. População obesa, metade da população, metade. Quer dizer, quanto mais arma você tiver contra esse mal, muito melhor. E eu vou te falar uma coisa, teve um estudo recente que mostrou um dado que eu falei, caramba, 100% dos pacientes obesos, menos da metade tem o diagnóstico de obesidade. Aí você fala, não, peraí, mas se eu olhar um paciente obeso, eu sei que ele tem obesidade. Sim, mas ele não sabe que ele tem o diagnóstico. Desses 50%, 20% recebem o tratamento. Dos 20%, 5% trata. Dos 5%, 1% mantém. A gente está perdendo a guerra contra a obesidade. Nós estamos falando de uma doença crônica. É uma doença que não tem cura, tem tratamento, tem atenção para o resto da vida. Tem controle. Esse monte de tratamento, você vê que nós estamos perdendo. Agora, a boa notícia é que pequenos resultados significam grandes conquistas. Exatamente. Quando a gente fala da luta contra a obesidade, quando a gente fala de um medicamento como o Mounjaro, que promete uma redução de 10% a 15%, nós estamos falando de redução de números importantes. Que podem significar uma qualidade de vida muito significativa. Uma redução de 10% no seu peso aumenta em 5 anos a sua expectativa de vida. Olha o impacto que isso causa no paciente. Então, os remédios como o Mounjaro, que hoje é o que a gente tem de mais novo, ele tem uma ação dupla, né? Então, ele atua hoje nas duas encretinas principais que a gente tem, que é o GLP-1 e o GIP, e tem expectativa de uma redução de perda de peso em até 30%. Então, é esse resultado expressivo que começou essa discussão de se ele vai ter a cirurgia bariátrica, vai perder espaço para ele ou não. Só que vale uma coisa, a gente tem que deixar bem claro e entender. O paciente que tem a indicação da cirurgia bariátrica, ela ainda é a melhor opção. Ah, mas eu tenho remédio X. Você tem indicação? Tenho. Ela é a melhor opção. Preciso fazer? Não. Pô, eu não quero fazer ainda, eu tenho contraindicação, eu tenho... Ok, a gente tem outras opções. É o que eu falo para os pacientes, o importante é tratar. Tratou, legal. Agora, se você tem a indicação, ela ainda é melhor porque, além da parte hormonal, a cirurgia bariátrica ela tem outros mecanismos de ação que vai atuar no tratamento da obesidade de maneira eficaz. O fato é que, com remédio, com bariátrica, o paciente precisa ser protagonista dessa luta. Precisa. Ele, muitas vezes, ele delega. As pessoas levantam a mão para cima e falam, me emagreçam, por favor. É isso. É por isso que, geralmente, eles chegam na consulta comigo falando, eu já tentei de tudo, a cirurgia bariátrica é a minha última opção. Não é a última opção. Você está justamente achando que você falhou. Uma coisa que eu falo para os pacientes é a obesidade não é culpa do paciente. Você não é obeso porque você quer. Ninguém acorda meio-dia 40, sol, vou virar obeso. Ninguém faz isso. É uma doença que te pega, você não é culpado. Entendeu? Então, não veja a cirurgia como uma última opção ou ache que você tem que chegar nesse limite. Não, o importante é querer tratar, porque é uma doença difícil de ter controle. Muito bem. Muito legal. Muito obrigado. Muito interessante, Ricardo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Muito legal. Mostrar que obesidade aí é difícil, mas que tá tudo bem. A gente consegue tratar. Legal. Muito obrigado. Doutor. E agora nós vamos aprender o que é elastografia. Elastografia. Você vai ver, que exame é esse? Hoje vamos falar sobre o exame chamado elastografia. Nele conseguimos avaliar a rigidez do fígado, então auxiliando o médico que trata da saúde metabólica a avaliar o grau e personalizar o tratamento da esteatose hepática.
Nele, conseguimos fazer a solicitação a nível ambulatorial, através de uma realização de um exame simples de ultrassonografia. Então, com uma técnica não invasiva, ele consegue fornecer melhores dados para podermos tratar a gordura no fígado. A gordura no fígado pode ser de extrema prejudicial à saúde e em graus variados. Então, a elastografia traz dados para a gente estimar em que grau esse paciente se encontra. Hoje nós recebemos a doutora Carol Amparo, que é uma nutróloga de Alphaville, mas você já foi também para o Tatuapé, atender na unidade de Tatuapé uma vez? Já, sim. E Ibirapuera também. Ibirapuera, olha só. Internacional também, da Bahia, né? Da Bahia, vem para cá, enfim. Terra do Sol, Terra Bahia. do Sol, Jequié também. Jequié, maravilha, bem-vinda. Obrigada, gente. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui Ai, com que vocês. legal, Carol. Bacana. Então, e a gente vai aproveitar a experiência da doutora Carol em tratamento de obesidade, e principalmente usando alguns medicamentos. Teve uma evolução muito grande, né? Nessa tecnologia, né, doutora? A gente está falando de uma doença que tem múltiplos fatores. Então, a obesidade não dá para pensar só em uma causa. São várias causas. A gente tem distúrbio emocional, metabólico, de estrutura anatômica, quando a gente multiplica o tecido adiposo. E é claro que a obesidade não acontece da noite para o dia, né? É uma doença crônica, inflamatória, que envolve vários hormônios, então não tem como usar um medicamento. E não dá também, já que nós estamos numa pandemia de obesidade, é isso que a gente precisa entender, pandemia. A gente se preocupou tanto com o Covid, e era para se preocupar mesmo, mas estamos vivendo uma pandemia que está sendo simplesmente vedado os olhos e a consciência dessas pessoas em não tratar. Então não é gordofobia que de forma nenhuma é uma doença que precisa ser tratada e por uma equipe multidisciplinar. E como médica, estudando muito sobre isso, não dá para tratar apenas com um medicamento e nem mesmo com apenas dieta, gente, e atividade física. Isso quem está falando não sou eu, tá, doutor? A ABESO, que é a Associação de Obesidade do Brasil, vem mostrando que emagrecer a longo prazo com dieta e atividade física não tem trazido resultados. Então a gente precisa quebrar esse tabu de usar medicamento. Por que não usar um medicamento? É o que eu falo para o meu paciente. Você chega aqui hoje com hipertensão e diabetes ou um câncer. Eu não quero tratar. Eu vou tratar só natural. Não, tem que tratar a doença. Todo mundo sai de lá. Eu quero resolver esse negócio até o fim. Então, eu vou fazer quimioterapia, eu vou usar medicamento, eu vou mudar a dieta, mas ele não vai aquietar o coração sem antes tratar. E a obesidade precisa ser pensada assim. E a ciência vem trazendo, então, Fernando, esses novos conhecimentos. Não para por aí, né? A gente está agora na fase do Mounjaro, que é maravilhoso. A gente falou no bloco anterior Exato. Sobre ele. Eu queria te perguntar o seguinte, por que? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, por que alguns medicamentos precisam da receita retida, tem aquela obrigatoriedade e outros não? Citar, por exemplo, o sibutramina, o Venvance. São anfetaminas que mexem no sistema nervoso central. Esses precisam da receitinha azul. A sibutramina, o receituário azul, e o Venvance, o receituário amarelo, que é muito mais controlado. Então, o Venvance hoje é um medicamento que é utilizado para déficit de atenção, transtorno de hiperatividade e também para compulsão alimentar. E a maioria desses pacientes, eles enfrentam essa dificuldade de controle do apetite e realmente esse nível de compulsão, ele tem mostrado resultados muito melhores do que a sibutramina. Eu estou estudando sobre isso, porque é tudo muito novo e a gente precisa ter uma segurança maior, um embasamento. Os efeitos colaterais, Exatamente. Né? O Venvance tem vários, né? Volta e meia aparece alguém falando sobre essas questões. Então, a gente já falou várias vezes, né, doutor? Não tem almoço de graça, né? Não tem. O remédio cobra um preço, né? Exatamente. Sempre você tem que pesar, né, os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Por exemplo, esse Orlistat também ficou famoso muito tempo, né? Um remédio que tem um efeito... Não absorvia, né, a gordura. Ele não absorvia a gordura, mas causava alguns constrangimentos, né? Exato. Porque soltava muito o intestino, né? E tem um resultado muito bom também na obesidade. Então, o que é que o Orlistat faz?
ele pega toda a gordura que você ingere e faz com que essa gordura não consiga ser absorvida no intestino. E não sendo absorvida no intestino, vai sair por onde? Nas fezes. Então, qual é o efeito colateral dela? Realmente, urgência. Se você... Banheiro na mira. Exato, banheiro na mira, diarreia. Então, a Orlistat faz exatamente isso. Quando você come aquela picanha de final de semana, aquilo ali, gente, é calórico, tem caloria. E no processo de emagrecimento, o que faz emagrecer é o déficit calórico. Eu preciso consumir menos e gastar mais. Essa conta é implacável. Tem que ter essa conta aí. E ela tem que fechar para o emagrecimento no negativo. E ponto. Então, muitas vezes você acha que está comendo saudável, mas a carne tem gordura e ela é calórica. E aí, o que é que a gente faz? O Orlistat pega essa gordura e vai eliminar nas fezes e você não vai absorver como fonte de caloria. É importante entender que, nesse processo, algumas vitaminas também vão deixar de ser absorvidas, que são as vitaminas lipossolúveis. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E. E aí precisa ser, então, reposta, suplementada de uma outra forma que a gente consiga fazer essa absorção. Mas aí tem também essa participação, essa disciplina do paciente. Porque um ambiente obesogênico, você no meio daquilo, você acaba suscetível a isso. Exatamente. É o que eu digo sempre. A gente, para tratar a obesidade, não é só dar medicamento. Porque não adianta eu dar um medicamento para ele e vai inibir o apetite e ele não mudar os hábitos de vida. Então é o que eu falo, vamos fazer o seguinte, você vai aproveitar os benefícios desse tempo que a tua fome hedônica está sendo controlada, que eu estou te desinflamando e você vai treinar o seu cérebro. Porque é treinamento. Porque essa pessoa vem desde a infância comendo errado com a família dela. Vem comendo bolo, refrigerante, pão. Se não mudar esse contexto, esse hábito de vida, quando a gente tira o medicamento ou diminui, ou ele para de fazer efeito, porque a semaglutida vem mostrando que a partir de 100 semanas não faz mais o mesmo efeito. O Mounjaro, a gente está tendo esse resultado mais avante, então mais avançado, então ele não entra no platô, o medicamento não deixa de fazer efeito com um tempo tão curto. E a gente precisa então aproveitar esse período para o paciente. Janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Mudar a alimentação, retirar os alimentos inflamatórios, porque se eu estou falando de uma doença crônica inflamatória e ele come pão, toma leite, né, come muita carne vermelha, são alimentos altamente ácidos e inflamatórios. E eu não vou melhorar esse processo de inflamação no corpo. Então, tirar o sedentarismo. Tirar o sedentarismo, que é importantíssimo. Doutor, o ciclo circadiano, o sono, é tão importante quanto mudar o hábito alimentar. Sim. Na verdade, eu digo, é tão importante quanto respirar, meu amigo. Porque nós temos um relógio biológico, né? E no nosso cérebro, nós temos esse relógio que faz a comunicação com o relógio periférico. A gente fala que é um relógio central, comunicando com os relógios periféricos. E no emagrecimento eu preciso desse relógio central, que ele é estimulado com sons e iluminação. E aí, durante a noite, eu preciso, então, produzir um hormônio chamado de melatonina. Melatonina não é só para dormir, gente. Hoje ela está sendo estudada como uma molécula sinalizadora sistêmica universal. Se eu parasse por aqui, Fernando, eu ia dizer assim, Carol, essa molécula é potente. O negócio que é universal, sinaliza e resolve tantas coisas, sabe por quê? Porque ela é que faz a orquestra de outros hormônios. Sim. Então eu preciso ter melatonina em um pico que é de 10 à meia-noite para estimular e para equilibrar essa orquestra hormonal. Doutora Carol, nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas esse assunto é muito bom para a gente retomar nessa toada, né, doutor? Carol precisa voltar aqui para falar sobre suplementos e toda essa história da melatonina, me interessou bastante. Vamos fazer um programa especial sobre Vamos isso, lá. tá bom? Legal, combinado. Muito obrigado. E agora, Doc? Agora nós vamos no quadro Prosa de Consultório, que você adora. Gosto muito. Vamos ver qual é a prosa de hoje? Hoje eu vou contar uma história de uma paciente que chegou para mim com obesidade. Ela estava em programação de cirurgia bariátrica e ela não se via mais daquela forma, né? Não tinha nem espelho dentro da sua casa, ela tinha um espelho bem pequenininho porque ela não conseguia se ver daquela forma. Ela tinha uma obesidade grau 2 beirando grau 3.
Então ela chegou para mim com várias demandas de sinais e sintomas e queixas pela própria obesidade. Então no primeiro momento a gente fez todo um exame de sangue, uma avaliação, né, clínica dela, e eu vi que ela tinha deficiência de algumas vitaminas e minerais. Então para a realização da cirurgia bariátrica a gente precisa avaliar, né, todas as vitaminas para deixá-la pronta para a cirurgia. Então a gente repôs essas vitaminas para que ela fizesse a cirurgia. Ela fez, a cirurgia foi um sucesso e num prazo de 6 meses, né, ela começou a perder peso, né, perdeu uns 30, 40 quilos do seu peso inicial e a vida dela passou a mudar. Então ela nesse meio tempo, ela começou até fisicamente a ser uma outra pessoa, se olhar de outra forma, se vestir de outra forma, de ter a vaidade de volta, a saúde dela melhorar como um todo, então ela já não tinha uma insulina alta, ela já estava com os exames de colesterol e triglicéridos normais, começou a enxergar a vida de outra forma, que até dentro de casa, no relacionamento com o marido dela, melhorou. O marido dela também é um paciente obeso que hoje ele passa comigo e também fez a cirurgia bariátrica para emagrecimento. Então hoje eles têm um acompanhamento em conjunto, um se espelha no outro, se apoia juntos e hoje eles estão em busca de aumentar uma nova família, né? Uma nova vida. Bom, nosso programa fica por aqui. Não esqueça de curtir, divulgar, compartilhar. Né? É a melhor informação que você tem sobre saúde, você vai encontrar aqui. E qualidade de vida. Estamos esperando. Até o próximo. E lembre-se, tá tudo bem.